Olá, como vai? Tudo bem? Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Que bom que você está com a gente mais uma vez. Estamos aqui com o pastor Jeremias Vale, que no último vídeo que ele esteve com a gente, fez o lançamento do livro e a gente falou sobre assuntos importantes que estão no livro e surgiu algumas questões, algumas perguntas e teve um seguidor do canal que fez algumas perguntas e o pastor está aqui para responder essas perguntas. Graça e paz, pastor! Graça e paz, irmão Julinho. Pastor Jeremias Vale, como eu já disse da última vez, é o nosso sócio aqui, né? E pastor, sempre que puder mandar vídeos lá de Santo Antônio também fica à vontade, tá bom? Muito obrigado, irmão. Como eu digo sempre também, para mim é uma alegria e também uma honra estar aqui com o irmão no canal. Amém. Então a gente vai falar sobre os livros canônicos e os livros apócrifos, é isso, né, pastor? Exatamente. E o que significa cânon? Cânon. A palavra cânon é uma designação mais geral, mais básica, para nós nos referirmos àqueles livros que estão na Bíblia. Aqueles 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Então, os 66 livros da nossa Bíblia são designados com a palavra cânon. Cânon significa vara de medir, de cané, vara de medir. Ou seja, o que nós temos na nossa Bíblia, os 66 livros, eles são a base da fé cristã, o que mede toda a nossa fé cristã. É a nossa fonte de referência. Por isso, cânon, os livros inspirados por Deus, divinamente inspirados, com uma inspiração que vem diretamente de Deus. De sorte que eles foram escritos por aproximadamente 40 autores, divididos em um espaço de pelo menos 1.600 anos, e o conteúdo, ele é harmônico, ele não se contradiz, ele se complementa, de sorte que nós temos na Bíblia os 66 livros inspirados, que nós temos como o cânon, ou seja, o conjunto dos livros inspirados, a Bíblia Sagrada, que são a norma de fé e prática para todo cristão. Nesses podemos confiar. Nesses nós temos absoluta confiança. Então os livros que nós temos, que são chamados de cânon, eles têm esse nome justamente porque eles vêm daquela raiz que significa cané, que significa vara de medir, ou seja, a Bíblia é o que mede todas as coisas em termos da verdade. E os apócrifos? Muito bem. Livros apócrifos, a palavra apócrifo significa espúrio ou escondido. São aqueles livros que não fazem parte da Bíblia. Eles não fazem parte da Bíblia, primeiro, porque o conteúdo deles é divergente da Bíblia. Eles não foram incluídos pelos judeus, não fazem parte da Bíblia hebraica. Esses livros, além de tudo, eles são livros que não fazem referência exata ao período, tempo, e também eles têm discrepâncias quanto ao mais. E existe uma questão muito interessante. Os apócrifos, eles são livros que, quando se lê, se tem a nítida percepção de que eles não são inspirados. Ou seja, quando Esdras ele vai fazer a compilação depois do cativeiro babilônico do Antigo Testamento, já era uma referência quais eram os livros inspirados, os livros divinamente inspirados e quais não eram. Ou seja, existem muitos livros que são bons para a didática, mas não são livros inspirados por Deus. Os livros que não são inspirados por Deus são apócrifos. Não entram no que chamamos de cânon das escrituras bíblicas. E os pseudepígrafos? Bom, o que seria isso, pastor? Essa palavra. Então, pseudepígrafos são aqueles livros que têm
o nome de um personagem bíblico, né? Mas eles não foram escritos pelos personagens bíblicos. Quer um exemplo de um pseudepígrafo que é muito famoso, também um apócrifo do Novo Testamento, o livro do Pseudo Tomé, ou livro de Tomé, o Evangelho de Tomé, como preferirem. Né? Temos também Atos de Paulo e Tecla, nós temos Apocalipses de Paulo, são vários. Né? No Novo Testamento há um número muito grande de pseudepígrafos. Então, os pseudepígrafos, é bom que se diga, não foram escritos pelos autores bíblicos, mas são falsificações, na grande maioria gnósticos, do século II em diante. Então eles não estão dentro do período testemunhal. O período testemunhal termina entre o ano 99 e 100 com a morte de João. Então João, ao morrer em Éfeso, ele encerra aquele período que nós chamamos de período testemunhal, ou seja, ali encerra-se o cânon das Escrituras, que começa com Gênesis, né, e vai até Apocalipse. E por que Hermas não entrou no cânon? Hermas, muito boa pergunta. Esse, inclusive, faltou pouco, segundo alguns historiadores, para entrar no cânon, assim como Tomé, ou Pseudo Tomé. O Pastor de Hermas era um livro muito conhecido na antiguidade, mas ele não entrou por alguns motivos. Primeiro, ele não tem a autoridade bíblica como nós costumamos perceber ao abrir as Escrituras. Segundo, ele não foi escrito por um apóstolo, nem mesmo foi escrito por alguém próximo aos apóstolos. E esta era uma regra. Como nós vamos incluir na Bíblia algum livro que seja de autoridade divina? Ele é de um apóstolo? Não. Ah, mas Lucas não era apóstolo. Mas Lucas tem a chancela de Paulo. Ah, mas Marcos... Era o médico de Paulo, né? Então. E Lucas, sempre estava junto. O médico amado. O Paulo médico amado. o chama de o médico amado. O médico amado. Inclusive, quando ele escreve, Paulo poderia dizer, não, esse livro não deve ser recebido. E muito pelo contrário, esse livro foi recebido justamente pela autoridade de Paulo. Assim como o Evangelho de Marcos foi recebido porque são as memórias de Pedro, vai nos dizer Eusébio de Cesareia, né, que muito provavelmente são as pregações de Pedro que João Marcos começa a escrever. Então poderia ser chamado também o Evangelho de Marcos, escrito, né, das memórias de Pedro. Então o mesmo caso de Hermas é o caso de Tomé. É o caso de Tomé. E Tomé ainda tem uma situação mais grave. Se alardeou por aí que o livro de Tomé era o evangelho que colocaria a história do cristianismo em xeque. Nada. Existe muito sensacionalismo, irmão, no que nós vemos por aí. Essa foi a dúvida do seguidor do canal, porque ele viu muitos vídeos falando sobre esses concílios, né? Quando se decidiu, né? Exato. Toda essa questão. A questão do livro do Pseudo Tomé. O livro do Pseudo Tomé, basicamente, ele vai tratar das questões das citações de Jesus. Então ele é considerado pelas pessoas da teoria Q, ou teoria Kelly, né, de teoria das fontes, como uma das fontes primárias que foi excluída do cânon do Novo Testamento. Mas não é por isso. Tomé, ele é um livro gnóstico, inclusive as pessoas que defendem deveriam ver muito o preconceito que está naquele livro ali. É um livro espúrio. Como que eu posso saber? Quando Jesus é questionado no final do livro sobre a redenção, ele diz que os homens serão redimidos. Mas quando perguntam, e quanto Maria Madalena? Aí é dito o seguinte, que ela se tornará como um homem para ser salvo, assim como as mulheres devem tornar-se homens para serem salvos. Ou seja, é uma besteira que isso
absolutamente não saiu da pena. O livro traz uma ideologia, podemos dizer assim. Então, o livro não sai da pena de nenhum cristão. Esse livro, ele sai da pena de escritores gnósticos que queriam dar validade aos seus escritos esotéricos e usavam o nome de autores bíblicos para chamar a atenção. Ou seja, muitas pessoas no passado já usavam de boa fé dos outros para enganar. Ou seja, a boa fé das pessoas sempre esteve em xeque. Então, quando que nós sabemos que, basicamente, no Antigo Testamento, fechou-se o cânon? O cânon do Antigo Testamento fecha-se com os 3 últimos profetas. Então, Zacarias, Malaquias, né? Nós temos ali basicamente eles fechando o cânon. Tanto que alguns dizem, por que Macabeus não deve ser aceito? Porque Macabeus, inclusive, vai falar que naquele tempo, ou seja, aquele tempo intertestamentário, eles não tinham nem mesmo um profeta que falasse em nome de Deus. Ou seja, fazia muito tempo que não levantara-se um profeta em Israel. Então daí dá-se o nome de 400 anos de silêncio, que é aquele período em que Malaquias termina a sua profecia e que João começa a pregar no deserto. Um período de 400 anos. Pelo menos 400 anos. Foi assim o período da escuridão. É mesmo. O período intertestamentário. Naquele período levanta-se o Império Grego, o Império Romano, e eles pavimentam aquele momento em que os judeus, para se livrarem de uns dominadores, eles fazem aliança com os romanos, e os romanos acabam então, através dessa aliança, se aproximando da Palestina, e os judeus, pelas guerras internas, acabam perdendo a autonomia por base da intervenção romana. Uma aliança completamente errada. Exatamente, já começa algo errado, né? Então, esse período é chamado de período intertestamentário. Os 39 livros e os 27 do Novo Testamento, nós já temos basicamente isso na igreja já desde muito cedo, desde o século III e IV, já se sabe basicamente quais são os livros que a Bíblia tinha. Por exemplo, Atanásio, que foi um grande defensor da fé, ele já falava dos livros do Novo Testamento tais quais nós temos hoje. Por que nós não temos hoje, por exemplo, os livros que são considerados apócrifos em nossas Bíblias? Que são acréscimos a Daniel, chamado Bel e o Dragão, Tobias e Judite, a oração de Manassés, 1º e 2º Macabeus. Por que nós não temos isso? E também Sabedoria de Salomão. Porque são livros que não são considerados, nem mesmo pelos judeus, como livros inspirados. Nem mesmo pelos judeus. Aí entra aquela história. Quem define o que é cânon? Porque alguns dizem assim, não, é a igreja que define o que é cânon. Então, pastor, o que é sagrado. Certo, essa é uma pergunta importante também. Quem determinou quais são os livros canônicos? Quem determinou isso? Bom, aí nós vamos pela seguinte questão. Primeiro, não foram os judeus que determinaram quais livros eram de autoria sagrada, mas esses livros, pela autoridade, se impunham. Primeira questão, a autoridade intrínseca desses livros. O próprio Moisés, ele vai dizer que esses livros, ou seja, aquilo que ele havia colocado, era divino. E ninguém deveria se apartar desse ensino da lei. Josué também vai acrescentar a esse ensino, sabendo que o que ele estava falando era por parte do Senhor Deus. Não era qualquer pessoa. Os profetas, quando eles falam em nome de Deus, veja, eles sempre vão escrever ou falar, assim diz o Senhor. Então eles sempre vão, em primeiro lugar, remontar aquilo que Deus já havia falado por intermédio de Moisés e vão trazer a revelação da parte de Deus, da vontade de Deus para o tempo presente
e também para o tempo futuro. Primeiro, autoridade interna e intrínseca, visível. Segunda coisa que nós temos aí, né? Esses livros, eles vão falar de Deus e foram reconhecidos por toda a comunidade judaica. Então eles são o que consideramos homolegomena, ou seja, aqueles livros que foram amplamente aceitos, né? Aí o que acontece? Quando passamos para o Novo Testamento, aí entra a questão, como que nós sabemos que Pastor de Hermas, Pseudo Tomé, não tem a mesma autoridade? Quem que determinou tirá-los? Primeiro, as igrejas, elas tinham as cartas dos apóstolos e os evangelhos circulando, e outros documentos também circulavam nesse período. Tá? Temos livros muito antigos, mas que foram deixados de lado. Por exemplo, eles eram explicações, mas eles não serviam com autoridade que era devida à própria Bíblia. Então, esses livros iam se impondo. Vou dar uma ilustração. Alguém pode pegar um dinheiro, um papel moeda, e pode dizer o seguinte, olha, eu posso reconhecer esse dinheiro se ele é verdadeiro ou falso. Eu posso investigar e reconhecer ele através daquilo que ele é. Mas só quem pode fabricar dinheiro válido é a Casa da Moeda do país. Eu não posso fabricar. Por exemplo, a igreja não tem autoridade para fabricar livros de autoridade. Ela pode reconhecer, através da investigação, os livros que têm autoridade. Que interessante. É isso que foi feito pela igreja. A igreja foi muito útil. Então, e foi tanto a igreja de cunho oriental como a igreja de cunho ocidental. E isto já desde o início. Então nós já temos os livros inspirados como livros divinos e temos os livros úteis para o ensino. Aí entram os outros, que muitos deles são chamados de apócrifos, tá? Que são, mesmo que não sejam inspirados, são úteis para a leitura. Para a questão de estudo mesmo. Para a questão de estudo, para sabermos como se cria na época, como as pessoas entendiam a palavra de Deus, ou como, por exemplo, 1ª e 2ª Macabeus, aquele período interbíblico. Por exemplo, nós podemos reconhecer em Flávio Josefo uma grande fonte de interpretação da história e do próprio texto bíblico. Mas isto não me dá autoridade para colocar Flávio Josefo como um livro de autoridade divina, certo. Que é o que aconteceu com os apócrifos. A igreja reconheceu aquilo que já estava patente. E também, como eu disse no início, né? No Novo Testamento, qual é o critério? O critério da autoridade e o critério de apostolicidade, ou seja, é apóstolo? Ou tem a chancela de um apóstolo? Se tem, então pode entrar. O caso de Lucas, exatamente. E o caso também de Marcos, né? Marcos também. Exatamente. Então eles fazem parte do que é chamado de homolegomena, aqueles livros que não teve discussão nenhuma quanto à questão de que se eles deviam ou não fazer parte do cânon. Amém, acho que foi bem explicadinho. Eu agradeço pela sua participação mais uma vez aqui no nosso canal. Deus abençoe muito. Não, e lembrando, irmão, esses esclarecimentos são importantes até mesmo para a nossa fé. É preciso questionar mesmo, né? Eu não lembro o nome do seguidor. Olha, pastor, é Sandro ou Silvio? Então, e é bom que se diga, e eu quero aqui fazer leitura, o senhor me permite, irmão? Com certeza. De 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para termos absoluta certeza de que o que lemos é verdadeiramente palavra de Deus. Onde diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então toda a palavra de Deus, ela é útil. E lembrando, não são os homens que determinam a autoridade. Não foi nem mesmo a comunidade judaica, nem mesmo a igreja cristã. O que nós podemos fazer como humanos, como pessoas, é, como eu disse, procurar investigar aqueles livros que Deus inspirou e aproveitarmos o que deles vem para a nossa correção em justiça, para a nossa educação no caminho do Senhor.
a Bíblia explicando a própria Bíblia, podemos dizer assim. Exatamente. Exatamente. Porque tudo que a gente precisa está ali. A grande regra hermenêutica é a Bíblia explica a Bíblia. Então, os textos mais obscuros devem ser entendidos à luz dos textos mais claros. Amém. E há coisas que são reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Mas aquilo que não foi revelado pertence a Deus. Ou seja, há coisas nas Escrituras, há textos nas Escrituras de que realmente nós teremos a revelação deles muitas das vezes à medida em que os eventos estiverem próximos a serem concretizados, como muito do Apocalipse. No Apocalipse, quando aquelas revelações foram dadas a João, lá no início, primeiro, teve uma aplicação histórica. Fazia sentido para aquelas pessoas. E também faz sentido para nós, mas numa aplicação secundária. Assim como Daniel, quando teve a sua visão do tempo do fim, ele queria entender, mas foi dito a ele, esse livro está agora selado. Então não vai entender em um momento posterior. Deus é o Senhor da história, é o Senhor da igreja. Ele é descrito em Apocalipse como aquele que anda sobre os 7 candeeiros e tem as 7 estrelas nas mãos. Ou seja, o Senhor está no meio da sua igreja e a sua igreja deve ser viva. Ele está no meio do povo de Deus. Amém. E tem os líderes dessas igrejas nas mãos. A história pertence ao Cordeiro e a igreja pertence a ele. A ele toda a glória. Isso é suficiente. É suficiente. E o nosso Senhor conduz, além da história, ele conduziu a igreja para reconhecer os livros inspirados daqueles que não são inspirados. Lembrando, né, que só existem os livros apócrifos nas Bíblias católicas porque a Igreja Católica queria dar uma resposta à Igreja Protestante e não encontrava nos livros canônicos. Então decidiu inserir estes acréscimos à Bíblia como uma forma de ter recurso dizendo ser bíblico, para fazer frente aos argumentos de somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Então, os apócrifos que existem nas Bíblias dos dias de hoje, eles são um produto da Contra-Reforma, ou seja, é uma investida da Igreja Católica contra a Igreja Protestante. Então, não é que a Bíblia evangélica tenha livros a menos, é a Bíblia Católica que tem livros a mais. Foi alterado. E não se deve nem acrescentar nem retirar. Ou seja, temos na medida. Na medida 66 livros inspirados por Deus. Nem mais, nem menos. Muito obrigado. Deus abençoe você que nos acompanhou. Obrigado pela sua valiosa companhia e que Deus o abençoe. E até o próximo vídeo aqui com o pastor Jeremias Vale. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. E lembrando, né, se você tiver alguma dúvida ou quiser comentar, para nós será uma honra. Também pode ter outras dúvidas ou outras sugestões. Eu estou totalmente aberto para que os irmãos compartilhem e também, né, façam perguntas. Isso é muito bom, porque de repente alguma dúvida de um é a dúvida de outro. E aproveitando, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. O pastor Jeremias, sempre que puder, estará aqui conosco no canal, trazendo explicações a respeito da Bíblia, a respeito da nossa fé, trazendo de uma forma assim muito útil para todos nós. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.